Olá, esse é o programa Pátria Tricolor. Estamos ao vivo do estúdio da Acesso Digital. Os nossos apoiadores, que vocês viram em tela, a quem nós agradecemos. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade às discussões frente ao processo eleitoral do Grêmio e inaugurando essa segunda parte, onde os candidatos que passaram ao segundo turno, Paulo Odoni, Fábio Koff e Homero Bellini Júnior, nós temos o prazer de estar aqui com o nosso convidado, Homero Bellini Júnior, que é advogado, conselheiro do Grêmio e que passou então para esse segundo turno das eleições do Grêmio e nos engrandece aqui com a sua presença. Boa tarde, Homero. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no Pátria Tricolor. Tu está de parabéns pelas fantásticas instalações aqui, um estúdio muito moderno. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um belo programa. Te agradeço muito o convite. Nós é que agradecemos. E a Elizabeth Ribeiro, que também integra a chapa no Conselho de Administração do Homero. Boa tarde, Elizabeth. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, bom dia. É um prazer também estar aqui com vocês e vamos fazer um belo programa, apresentar nossas propostas. Bom, nós todos estávamos lá enquanto gremistas, conselheiros, votantes, apoiadores, na eleição de terça-feira, que registrou esse número expressivo de participação. Homero, eu até estava comentando fora do ar, tu que é conselheiro e tem toda essa vivência, acho que nunca antes a gente conseguiu também, por essa situação dos suplentes, mas nunca antes uma participação tão maciça dentro do Conselho, né? Isso é importante para a democracia do Grêmio, Não, né? eu te diria assim, Carlos, o Conselho do Grêmio deu uma demonstração de grande maturidade em duas coisas fundamentais para mim naquela terça-feira. Primeiro, porque permitiu que as três chapas passassem para o segundo turno. Nós que brigamos há tanto tempo pela possibilidade do associado poder decidir em eleições, era fundamental na nossa concepção que eles pudessem decidir em cima das três chapas existentes, uma vez que a chapa do companheiro Antonini a gente sabia que não teria condição de passar pela inexistência de conselheiros, mas era fundamental que as três chapas pudessem passar a fim de que o associado conhecesse melhor as propostas, os projetos e as ideias. E a presença, ela é muito fruto daquilo que também se batalhou durante muito tempo no Conselho, que era dar aos conselheiros suplentes o direito a voto, porque, a bem da verdade, usando uma expressão que é verdadeira, eles eram quase eunucos dentro do Conselho do Grêmio, não tinham nenhuma função, uma vez que não lhes era permitida a participação, salvo apenas assistir à condução das reuniões. Então, esse procedimento se mostrou, dessa vez, já na primeira oportunidade, uma mudança fantástica, porque o Grêmio, para que o nosso telespectador entenda, ele tem 315 conselheiros e nós tivemos 314 votantes e não tivemos 315 porque esse que faltou era membro do Conselho Consultivo, que é o ex-presidente Rafael Bandeira dos Santos, e como membro do Conselho Consultivo ele não pode ser substituído pelos suplentes. Senão, nós teríamos tido pela primeira vez na história, não do Grêmio, eu tenho certeza de que de qualquer clube do Brasil, quórum pleno na eleição. E aproveitando também a presença da Elizabeth, que, segundo a informação, é a primeira candidata ao Conselho de Administração do Grêmio, faz doutorado em ética no futebol e que está aí na chapa do Homero. E também, Elizabeth, aprofundando um pouco mais, o que esperar desse projeto que vocês estão encabeçando, quais são as principais ideias, as principais propostas para que o nosso internauta também conheça o projeto que vocês estão defendendo? A gente tem um projeto muito forte, né? Inclusive a nossa candidatura, né, foi em cima desse projeto. A gente tem já há algum tempo no nosso movimento Grêmio Independente comissões que já estão fazendo há muito tempo o projeto. Nosso projeto abrange todos os setores do Grêmio, as categorias de base, principalmente tem um projeto bem legal, bem forte para as categorias de base, que a gente acha que hoje as categorias de base não estão, né, no nível que merecia o Grêmio. Então a gente vem com ideias novas, né, e eu acho que está na hora também da gente formar essas ideias novas no Grêmio, né, uma renovação em todos os setores, com uma profissionalização
E também, né, eu acho que a minha entrada no Conselho de Administração, que é histórica, né, porque é a primeira mulher a ter esse cargo, né, também vai trazer as mulheres gremistas, torcedoras e sócias para dentro do Grêmio para ter efetivamente uma participação, né, porque a gente sente falta hoje em dia, mais ou menos 30% do público, né, de um jogo de futebol é de mulheres. E essas mulheres, elas estão muito à parte do Grêmio, né? Elas também querem participar, também querem dar suas ideias. Eu acho muito importante que a gente tenha, né, essas mulheres junto com a gente, para que tenha, dentro do nosso projeto, uma ideia bem feminina, assim, que eu acho muito importante hoje em dia, né, no futebol. Nós recebemos aqui do Homero, quando chegamos, o projeto aqui que está encadernado. O que tu poderia, a gente sabe que vai ser difícil no programa a gente esmiuçar todo o projeto, eu vi que vocês já deixaram lá no site, né? Isso. Mas o que tu pode assim, destacar dos principais pontos, Homero, do projeto? Olha, Carlos, tem algumas coisas, uma delas, inclusive, a Betinha já referiu, que para nós elas são concepções fundamentais. O Grêmio iniciou um processo de profissionalização, mas ainda na nossa concepção esse projeto engatinha. Tu precisa ter uma profissionalização muito mais concreta. Isso passa pela figura efetiva de um CEO que trabalhe como tal, que auxilie diretamente o Conselho de Administração na gestão correta e completa do clube. Tu precisas ter, como de fato tens hoje, profissionais executivos em todas as áreas, mais profissionais que sejam cobrados por atingimento de metas. O Grêmio hoje é uma grande empresa, não existe nenhuma grande empresa, profissionais de gabarito, de executivos, que não sejam cobrados por atingimento de metas. Nós entendemos que esses profissionais têm muito mais a dar ao Grêmio e eu não estou aqui dizendo que eles não estejam dando por limitação profissional, porque acho que os profissionais que estão lá são competentes. Acho que o clube não lhes oferece ainda as melhores condições para que eles possam atingir objetivos muito maiores. Tem duas questões que para nós são imperiosas e fundamentais. As categorias de base que a Betinha referiu, elas estão para nós há muitos anos delegadas a um segundo, terceiro plano. Tu tens que ter um executivo das categorias de base tão qualificado quanto o executivo do profissional e eles têm que interagir de modo claro para que os princípios, os conceitos sejam os mesmos. Categoria de base forte significa a criação, o surgimento de atletas de extrema qualidade. Atletas de extrema qualidade significam a melhoria da qualidade do teu time profissional, o que te deixa muito mais perto das conquistas, dos títulos, que é o que todos nós torcedores queremos, e te deixa muito mais perto da obtenção de receitas quando da venda desses atletas. Isso desde que a gente possa fazer uma inversão do polo hoje existente. Hoje o que acontece, e aí não é só com o Grêmio, é com os vários clubes do Brasil inteiro, qualquer jogador, os direitos econômicos desse jogador, 80%, 90% estão nas mãos de investidores e de empresários. O que significa que quando a venda ocorre, o que resulta para o Grêmio é um valor muito pequeno. Isso para nós é uma incorreção de procedimento. Os empresários são importantes, os investidores são importantes, mas tu precisa mudar esse polo, tu precisa criar para eles outro tipo de garantia para permitir que o Grêmio possa ser o detentor maior dos direitos econômicos, para que quando da venda o Grêmio receba o maior valor e mais, para que o Grêmio possa decidir o momento da venda, porque a partir do momento que o empresário é o detentor da maior parte, ele decide o momento que ele julga mais importante para vender o atleta importante para o clube. E um dos motes que nós achamos fundamentais para a alteração desse procedimento é a criação de uma rede em todo o Brasil de olheiros, mas olheiros realmente vinculados ao Grêmio. Olheiros que sejam empregados do clube, que tenham também metas a atingir, que tenham uma remuneração compatível com a importância do seu trabalho, que possam ter a cada jogador trazido, quando do momento da venda, um pequeno percentual, uma comissão da venda desse jogador, a fim de fidelizá-lo, para que quando ele descubra um jogador qualificado, ele não se sinta tentado a dirigi-lo para outro clube e saiba que ele tem que trazê-lo para o Grêmio.
Porque os jogadores que vierem nessa condição, eles serão 100% do Grêmio, o que significa dizer que quando da venda, a totalidade desses valores virá para o Grêmio. E o que resulta disso é o seguinte, nós poderemos criar um fundo de reserva para destinar de cada jogador vendido que tem origem nas categorias de base, um percentual, 15%, 20% para esse fundo de reserva, para que ele seja reinvestido direta e unicamente nas categorias de base. E o segundo ponto, para não me alongar muito, porque são ideias em todas as partes, mas só para pegar dois que a gente julga fundamentais, o marketing do Grêmio me parece ainda subestimar um pouco a capacidade do nosso torcedor e a paixão desse torcedor, dessa nação que hoje é de 8 milhões de torcedores no Brasil e sei lá eu mais quantos milhões de simpatizantes, e é uma massa torcedora que é extremamente consumidora. Qualquer coisa que se bote do Grêmio para vender, o torcedor gremista compra e compra mesmo nos momentos de maior dificuldade do clube. E o Grêmio me parece não só subestimar o seu torcedor, e isso ficou claro em 2 exemplos recentes, quando do abraço ao Olímpico, a estimativa da direção era a presença de 6 mil gremistas, foram quase 25 mil. O Grêmio fez uma promoção de ingresso contra o Atlético Goianiense, entendendo que como o adversário era fraco, iriam 25, 30 mil pessoas, foram mais de 50 mil e 10 mil voltaram para casa sem poder entrar no estádio. E o Grêmio se comunica mal com o seu torcedor. O torcedor do Grêmio oferece grandes sugestões ao marketing do clube e 2 delas são facilmente ditas. O próprio abraço ao Estádio Olímpico, havido dia 15, no aniversário de 109 anos, ele foi ideia de um torcedor comum que começou a divulgar pela rede, pelo Facebook, pelo Twitter, se chama Thiago Walter, essa ideia bombou, o clube foi sensível para apoiar aquela iniciativa e deu o resultado que deu. E em 2005, o Grêmio fez uma camisa preta, que foi a camisa mais vendida do Grêmio em 2005 e 2006, e essa camisa surgiu da ideia de um torcedor que começou a divulgar o desenho no Orkut, e a coisa tomou o tamanho que teve, a proporção que teve, e gerou para o clube uma grande receita. Então, o Grêmio, além de subestimar o seu torcedor, na nossa concepção, ele não sabe fazer a comunicação adequada para absorver do torcedor as boas ideias que ele tem para oferecer. Bom, já vamos diretamente para as perguntas dos internautas, que estão chovendo perguntas aqui, perguntas de toda a ordem. Nós, a princípio, vamos... As perguntas que não tenham a ver com o que nós estamos discutindo, futebol, ofensivas, não serão lidas, como já é a tradição desse programa. Mas as perguntas de divergências, etc., passaremos e o candidato estará à disposição. O Eduardo Godinho, ele manda pelo site, qual a ideia que o senhor lançou na época braba do Grêmio que gerou o condomínio de credores? Eu vou te passar 2, 3 perguntas, daí depois tu já responde. O Cristiano, ele fala o seguinte, o MGI tem representação no Conselho de Administração, por que não entregar o projeto, o bom projeto mostrado no site do MGI ao atual presidente, se é que não entregaram? E o Anderson, que é o que tu estava se referindo agora, ele fala, por que a categoria de base é tão importante e por que está sendo deixada de lado? Então, são essas 3 aí de início, depois já vamos passando mais. Bom, vou começar então mandando um abraço primeiro para o Anderson e acho que na minha manifestação, de certa forma, já respondi todo o questionamento dele e busquei, inclusive, me aprofundar bem mais na questão das categorias de base, porque a gente realmente acha isso fundamental. E eu teria ainda um outro exemplo para citar que envolve categorias de base e marketing ao mesmo tempo. O Flamengo do Rio, por exemplo, ele tem escolinhas em quase todas as capitais do Brasil. Só aqui em Porto Alegre ele tem 2. Isso faz com que tu divulgue a marca do clube, tu tragas receita para o clube e tens ainda a possibilidade de trazeres atletas que surjam ali, que tenham qualidade. Então, isso é uma concepção que a gente também tem e que serve então ainda para o Anderson, agregando a tudo que eu já tinha dito, no que a gente pensa a respeito de categorias de base e marketing. Quanto ao Cristiano, que eu também mando um abraço, eu presumo que tenha sido o próprio Cristiano que tenha feito uma manifestação no site do MGI a respeito disso. Se não me engano é Cristiano Ferreira, talvez seja, não sei. Aqui ele assinou Cristiano, pode ser. Bom, mas manda um abraço para o Cristiano e a colocação dele é muito coerente e evidentemente desperta essa dúvida no nosso internauta. O que acontece é o seguinte, o Vicente segue ainda hoje e irá terminar o seu mandato na administração atual do Paulo Odoni. O MGI se retirou dela, se não me equivoco, em março desse ano.
O MGI hoje é oposição à gestão do presidente Paulo Doni. A decisão do Antônio Vicente Martins de seguir na administração foi uma decisão de cunho eminentemente pessoal, que foi respeitada pelo movimento. O nosso movimento não tem caciques, não tem imposição. Ele entendeu que, como havia sido eleito pelo voto do associado, ele tinha que respeitar esse mandato e lá permanecer até o final. Quanto ao nosso projeto, Cristiano, ele não foi entregue porque o projeto não estava pronto e acabado até um mês atrás. É um projeto que vem sendo feito pelas comissões já referidas pela Betinha desde janeiro desse ano, mas até porque eu vi na tua manifestação que tu leste todo o projeto, ele é um projeto que tem conteúdo e por isso precisou desse período de 6 ou 7 meses para conseguir se chegar a toda essa concepção de projeto. Por isso e só por isso ele não foi apresentado para o presidente Paulo Doni, mas nós temos dito que caso nós não venhamos a ganhar a eleição, o que a gente não acredita, nós entramos para ganhar e acreditamos que vamos ganhar a eleição, mas caso isso não aconteça, o projeto será entregue em mãos do novo presidente do Grêmio, porque o projeto não é do MGI, o projeto não é do Homero, o projeto é para o Clube Grêmio e a gente tem convicção que o nosso projeto é o melhor projeto para o futuro do clube. E por último, quanto ao Eduardo, para quem eu também mando um abraço, na verdade, eu tive a ideia e fiz referência num programa de rádio. Eu tinha uma preocupação muito grande com a situação financeira do Grêmio na época, pós-problema ISL, e eu entendia que o único modo de resolver isso seria fazer a reunião. Eu não chamei na época de condomínio de credores, esse título não foi ideia minha. Eu só fiz uma referência de que achava que a única forma de resolver essa questão era fazendo uma grande reunião, que eu disse uma espécie de assembleia, com todos os credores do Grêmio, para que pudesse expor a eles a situação efetiva do clube e mostrar que ou se fazia um acerto com um parcelamento longo e tal, ou ninguém acabaria por receber. Essa ideia foi ouvida pelo meu querido amigo Carlos Josias, que assim que teve a oportunidade levou para dentro do Grêmio quando ele participou da gestão, e a ideia foi muito bem implementada não só por ele, como pelo Ayrton Ruschel e por todos os companheiros que estavam à frente das finanças e do jurídico da época, e o mérito efetivo é de todos eles. Eu vou te passando de 2 em 2, 3 em 3, para daí eu acho que dá a oportunidade de responder mais. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, depois já tem algumas também para a Betinha. O Henrique Moraes, são 2 nesse sentido. Henrique Moraes pergunta para o Homero qual a avaliação que ele faz das últimas gestões do MGI no futebol. O Marcos Almeida, ele também fala da questão como o MGI pretende mudar a história de participação no comando do futebol e quais as causas do insucesso, e ele faz uma referência que gostaria que tu analisasse. Como tu vês que o investimento desproporcional com o futebol em menos valor em 2011, Vicente, mais em 2012 Pelaipe. Então, essas 2 na questão do futebol. Já te passo outras que daí tu já responde ao mesmo tempo. Qual a postura do MGI em relação que a mídia dá muito mais destaque entre a relação COF e Odoni, menos espaço? O Borba fala da questão da categoria de base, que já respondeu, mas citamos aí, agradecemos o Borba. Então, de início, essas aí. Bom, vamos lá. Um abraço ao Borba e desculpa, quem foi o último? O Marcos Almeida e o Henrique, que falam da questão da gestão do futebol. Um abraço para o Marcos Almeida, quem eu não encontro há bastante tempo. Um abraço ao Henrique também. Evidentemente, a gente não pode dizer nada diferente. Para mim, quando as pessoas passam pelo futebol e não conseguem conquistar títulos, na visão nossa, como torcedores comuns, a passagem não foi positiva. Nós temos uma discussão interna dentro do MGI e ela foi feita fortemente, e óbvio que a passagem do Vicente, do César e do Simões, ainda que na nossa concepção a tentativa de implementar uma série de mudanças tenha sido extremamente válida, mas o futebol não foi vitorioso. E aí o Marcos é muito feliz na manifestação dele, porque isso eu tenho dito em todas as oportunidades que tenho. A gente tem que conseguir fazer um julgamento adequado disso. O orçamento que foi destinado para o pessoal que estava no futebol em 2011 foi infinitamente menor do que o que foi destinado em 2012. N tentativas de contratações de porte elevado foram feitas, foram pensadas e foram levadas ao presidente Paulo Doni em 2011 e foram impedidas de ser concretizadas porque se entendia que o valor fugia dos parâmetros que o clube estava imaginando para a época.
Valores esses que depois foram completamente liberados em 2012. E eu, que tenho elogios, até porque é meu amigo, uma pessoa de quem eu gosto muito, tenho uma excelente relação com o Pelaipe, que acho que ficou extremamente desprotegido nessa gestão pela inexistência da figura política, e ele acabou exposto e confundindo para o torcedor a figura política com o profissional. Mas se nós formos pegar o paralelo só de um primeiro semestre, mesmo o semestre ruim do ano passado, ele acabou sendo melhor do que o primeiro semestre desse ano. Se a gente for julgar, o que não é nada para um clube da grandeza do Grêmio, mas o Grêmio ganhou um turno, ao menos, do Gauchão do ano passado e chegou na final. Esse ano, no primeiro semestre, nós não conseguimos fazer isso. Agora, o segundo semestre de trabalho do futebol do Grêmio está sendo muito bom. Na minha concepção, muito bom. O Grêmio contratou um excelente treinador, para mim, hoje, sem dúvida, entre os 3 melhores do Brasil, retomando a caminhada de sucesso dele, um treinador que devolveu ao clube o seu espírito guerreiro, a atitude que o Grêmio sempre teve para conquistar títulos. Eu acredito muito que o Grêmio vai ser campeão brasileiro ainda e acredito muito na Sul-Americana. Enfim, o segundo semestre desse ano é, para mim, como torcedor, ótimo. O primeiro semestre foi muito ruim e, para mim, tudo em futebol também tem muito a ver com capacidade de investimento e com a capacidade de buscar bons atletas em polos menores. Isso acho que falta pela inexistência da rede de olheiros que eu falei. O Grêmio acaba ficando muito atrelado a empresários que por vezes têm outros interesses em trazer um atleta ou outro atleta, e quando tu investe um dinheiro muito maior como esse ano, a tua chance de acertar é óbvio muito maior. Tu acabou já respondendo também a pergunta do Fernando, que era o candidato Homero queria saber a tua avaliação a respeito do técnico Luxemburgo, Fernando. Para a Betinha, nós temos aqui o Marcos Almeida. Poderia falar um pouco sobre o Desejo Azul, que é uma bela iniciativa que merece ser divulgada, e também o Leandro, como é ser mulher em uma chapa, e a tua opinião é respeitada perante os teus pares? Um abraço ao Marcos Almeida, que é um cara que a gente conhece, que foi um voluntário do Desejo Azul, que participou de uma ação que a gente fez. A ideia do Desejo Azul surgiu de um rapaz do MGI, e foi um momento muito interessante, muito gratificante para nós, poder participar desse voluntariado que é o Desejo Azul. A gente já está agora quase em 100 ações, sempre providenciando, né, os desejos de crianças doentes, levando jogadores, camisetas. Então isso foi foi um movimento que nos aproximou muito do Grêmio, com a paixão da criança, principalmente da criança, né, porque a gente tem uma idade assim, limite no Desejo Azul. É claro que a gente ficou um ano na direção do Desejo Azul e depois a gente trocou, né, porque o Desejo Azul não são das pessoas, né, que criaram, mas sim do Grêmio, então tinham outras pessoas também interessadas a participar dessa direção. Então agora a gente participa de uma outra maneira, né, ajudando também na aquisição de camisetas, enfim. Eu acho que o Desejo Azul foi um projeto assim, que humanizou o lado gremista, sabe? Dessa parte assim que muitas vezes a criança não tem condições de chegar ao Grêmio, e a gente levou o Grêmio, levou jogadores a essas crianças. Para o outro... que ele levanta a sobre a mulher. Leandro. Leandro, uma boa tarde para ti, um abraço. E vou te dizer assim, ó, que quando eu entrei no movimento, eu e uma outra colega minha, nós éramos 2 mulheres no meio de quase 100 homens. Então, no primeiro momento, assim, nunca foi difícil, né? Sempre foi para nós foi sempre como é que eu vou te dizer, um enfrentamento, assim, sabe, de colocar uma mulher, né, no meio de tanto homem que entende de futebol, e como é que é a mulher, né? Será que a mulher entende, não entende? Os nossos pensamentos, eles são muito bem vindos ao grupo, né? Então o grupo nos ouve bastante. Então nós não somos mulheres apenas fazendo uma presença, né,
Mas a gente está efetivamente dentro desse movimento, com as nossas ideias sendo aceitas, e eu acho que uma prova disso foi o convite do Homero, né, para mim, para ser a primeira mulher integrante do Conselho de Administração. Né? Isso para mim foi uma alegria muito grande, e eu gostaria muito de representar as torcedoras gremistas, que eu sei que têm uma vontade muito grande de trabalhar pelo Grêmio, mais efetivamente com ideias que muitas vezes as ideias que as mulheres têm e que os homens não têm, porque a gente é um pouco diferente nesse lado. Inclusive, até gostaria de complementar o Homero nas categorias de base, que a gente está muito preocupada com isso, e a gente tem, assim, eu gostaria que a gente tivesse um projeto para essas categorias de base que fosse institucionalizado dentro do Grêmio. Isso quer dizer, muda a gestão, mas não muda o projeto. E a gente tem uma preocupação muito grande com esses meninos que chegam com 12 anos no Grêmio, que vêm lá do interior ou que vêm de algum lugar muito distante do Brasil e que são separados da família, e com 12 anos eles precisam ter um apoio muito grande. Então a gente, além, eu acho que de uma formação física, né, e de atletas, a gente precisa dar uma formação cognitiva para esses meninos e também não esquecer do lado emocional deles. Eu acho que é muito importante agregar tudo isso para formar não só um atleta, mas para formar um adolescente, né, com ética, com caráter, e também um jogador adulto que tenha esse caráter, que tenha a cara do Grêmio, que conheça o Grêmio. Então, acho que isso a gente precisa aprofundar no Grêmio, que ainda não tem. E, Carlos, se tu me permite, só queria fazer um adendo ao Desejo Azul por questão de justiça. Quem teve a ideia, quem concebeu tudo isso é um conselheiro do Grêmio chamado Eduardo Caminha, que na época integrava o MGI e que optou, e ao meu ver corretamente, porque o Grêmio lamentavelmente tem todas essas divisões políticas e o Desejo Azul é completamente apolítico. O objetivo é visar as pessoas que necessitam, as crianças, e congregar todos os gremistas. E o Caminha, inclusive, de maneira muito coerente, muito correta, se retirou do MGI, não integra grupo político nenhum, exatamente para deixar absolutamente claro que, apesar da ideia ter sido concebida e criada inicialmente dentro de um movimento político, não tem relação nenhuma com a política do clube. O Desejo Azul é algo que veio agregar para o Grêmio, sem relação com o movimento algum, e o Caminha, de maneira muito correta, e para deixar isso bastante liso e bastante claro, se retirou do MGI e toca o projeto hoje com auxílio de pessoas de todos os movimentos. Inclusive, já esteve aqui no programa, teve todo o nosso apoio e é realmente uma iniciativa fora do comum, e eu acho que todos os gremistas, independente de qualquer coisa, têm que abraçar esse projeto. Nós temos aqui o @gremista, que te pergunta, depois que o Raul Regis desistiu, como chegar ao teu nome. O Evandro Krebs, parabéns ao Homero e ao MGI pela elevada postura nesse processo. E o Fernando Junqueira, ele levanta uma situação aqui que é bastante curiosa. O que pensam sobre o boato de que os consulados estão sendo forçados ao voto no Odoni? Então, só essas três situações, Homero. Tá, eu vou te pedir depois um abraço para o Evandro, que é um querido amigo. A gente sempre se encontra nos episódios eleitorais do Grêmio e sempre em campos opostos, mas sempre com o mais absoluto respeito, com uma relação de amizade, como eu acho que devem ser os processos eleitorais. A gente está fazendo uma discussão de ideias, de conceitos, de projetos de gestão, mas não pode haver qualquer espécie de pessoalização nisso. Eu costumo dizer que se eu tiver que abrir mão de algum amigo por força das questões do Grêmio, eu prefiro largar o Grêmio, porque torcedor apaixonado eu sempre vou ser. Conselheiro, eu posso estar. Agora, as amizades verdadeiras, elas são perenes e eu não vejo qualquer razão para que isso seja abalado pelas questões políticas do Grêmio. Depois, me desculpa, Carlos. O @gremista, que pergunta depois que o Raul Regis existiu, como chegar ao teu nome? Um abraço para ele. Na verdade, assim, nós estávamos trabalhando em cima do nome do Regis desde maio do ano passado, quando nós tivemos um jogo do Grêmio pela Libertadores lá contra a Universidade Católica, quando o Grêmio foi desclassificado. Eu estava tomando café da manhã com o Regis e disse: Regis, o Grêmio está completamente fatiado em vários movimentos, permeia-se uma relação de ódio, de rancores, de questões pessoais e nós entendemos fundamental para os 2 primeiros anos da Arena que o Grêmio consiga ir minimamente unido.
E eu só vejo uma pessoa capaz de fazer isso nesse momento, que és tu. E de lá para cá a gente veio tendo várias conversas com o Regis a respeito disso e passamos a ter reuniões com representantes de todos os movimentos políticos do Grêmio para tentar fazer esse fechamento em cima do nome do Regis. Sobre isso também se conversou com o Odoni, com o Fábio Koff, enfim, com todas as pessoas envolvidas. E por razões, algumas pessoais do Regis, outras de cunho político, lamentavelmente essa situação não pôde acontecer. A partir daí, como nós somos um movimento que hoje é o que detém o maior número de conselheiros e como nós tínhamos esse projeto que tinha terminado finalmente de ser concebido e entendíamos que era um belo projeto para a gestão, claro que temos uma história já dentro do Grêmio, uma história positiva, vários e vários nomes do MGI já passaram pelo Grêmio também com uma história positiva. Nós entendíamos que tínhamos completa legitimidade para nos apresentar para o pleito. E o meu nome surge pelo fato de que eu sou um dos fundadores do movimento lá em 2004, eu sempre fui uma pessoa que me expus muito, que sempre apresentei as minhas ideias e eu acho que é um momento na vida em que tu tem que assumir algumas responsabilidades até pela condição de liderança, não dá para tu passar a vida toda fazendo discursos laterais e na hora de meter a cara se apresenta outra pessoa. E nesse momento, quando se teria um embate com esses dois grandes presidentes, não seria justo permitir que outros companheiros mais novos, que talvez não tivessem essa presença de Grêmio, fossem participar de debates com figuras tão históricas. Então, se entendeu, eu consegui contornar problemas pessoais e profissionais, e a partir daí, estamos aqui para ganhar a eleição. E desculpa, tinha um terceiro. O Fernando Junqueira, ele fala da pressão oficial na questão dos consulados. A gente sabe, e isso é também uma coisa corriqueira no Grêmio, não só em termos de consular, mas em termos de tudo, é um conceito de Grêmio, a cada gestão que assume, se faz quase que uma varredura de tudo que existia na gestão anterior sobre o conceito de que são todos inimigos. Esse é um dos grandes males do Grêmio, não se dá conta que os bons profissionais, as boas pessoas têm que ser sempre aproveitadas independentemente de gestão. É para nós bastante claro, bastante evidente que hoje o presidente Paulo Odoni tem no interior uma grande força porque os cônsules do interior foram todos nomeados por ele. Bom, isso nos faz presumir que ele poderá fazer muito mais votos no interior? Sim, como presunção, sim. Mas só as urnas é que vão dizer. Bom, nós realizamos hoje uma enquete que é justamente dedicada aos 3 candidatos que estarão aí no segundo turno e fomos ouvir os torcedores do Grêmio, o que ele espera do presidente. Então vamos botar essa enquete para que o Homero tenha a oportunidade depois de responder para esse pessoal.